Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia! Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. O espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas, na sintonia 95.5 em FM, traz-lhe a análise de alguns dos assuntos que marcaram a semana finda. E durante a última semana, o Banco Nacional de Angola divulgou a sua 7ª newsletter sobre a estabilidade financeira, anunciando a expansão dos serviços bancários para os 164 municípios do país. O aumento não só de agências bancárias, mas também de terminais multicaixa a nível de todo o país. Entretanto, ainda assim, continuam as reclamações daquilo que é a qualidade dos serviços prestados. José Guerreiro, como de costume, comece por si. Bom dia. Bom dia, saudar todos os nossos colegas do painel, hoje completos, o Silvio, o Alexandre, e de facto estas informações do Banco Nacional levam-me a ter que refletir de uma maneira mais geral sobre a banca. Quer dizer, eu acho que o nosso programa deve tentar abordar temas, e tem-no feito de maneira mais abrangente, no sentido de esclarecer os nossos ouvintes daquilo que são os reais problemas que cada setor atravessa. Então eu achei de ver neste programa, quando se colocou este tema, poder preocupar-me por questões mais globais da banca em Angola, porque nunca o fizemos abertamente aqui no nosso programa, né? Eu começaria por dizer que, tendo formação em economia e finanças e tendo já há alguns anos alguma experiência na gestão de empresas, assaltam-me sempre algumas preocupações ideológicas quando se fala no papel da banca na economia, não é? Com certeza que estou muito atrás para discutir estes temas aqui com o nosso Dr. Andy Inglês, que sei que talvez mais ligado às ideias do neoliberalismo do Adam Smith e não ligado ao keynesianismo, ao Keynes, não é? Mas mais ao Adam Smith. Talvez não concorde muito comigo. Não, o meu inglês é só sobrenome. Porque vem-me à memória, de facto, das leituras, nossas leituras, nós aqui os mais velhos, dos anos 64, 65, não é? Dos manuais e dos tratados dos intelectuais de esquerda, e digamos, talvez, se calhar vou evitar falar em marxismo e em marxismo-leninismo, que refletiam, não é? Incluíam reflexões sobre o chamado imperialismo financeiro, não é? E o papel dos bancos no aprofundamento das diferenças entre ricos e pobres, quer entre pessoas, quer sobre entre nações, não é? O papel da banca neste quadro do chamado imperialismo financeiro, na acumulação escandalosa de riqueza de uns em detrimento de outros. Estas são as preocupações ideológicas que me assaltam, não é? Quando sempre se fala na banca. Isto, e desculpem os ouvintes e os colegas do painel trazer estas preocupações de caráter ideológico, porque também no nosso país temos alguns exemplos, não é? Na banca que me fazem voltar a essas reflexões dos anos 64, 65 e dos tratados que a gente leu naquela altura sobre a banca e sobre a economia mundial e sobre as finanças. Vem-me à memória alguns que talvez que eu chamaria pesadelos, não é? Que é o facto de dirigentes e empresários que se tornaram fundadores e acionistas de bancos. Eu estou a falar já no nosso país, não é? Dirigentes, vou repetir, e empresários que se tornaram fundadores e acionistas de bancos, em paralelo ao aumento da riqueza de uns e da pobreza da maioria. Lembro-me da falência no passado da CAP, não é? Da CAP. Recordo-me de chamar ao BPC, ao BCI, com o devido respeito e desculpando a analogia, a Madre Teresa de Calcutá, pois que foram bancos que foram distribuindo dinheiro e riqueza para uns quantos eleitos, não é? Lembro da ineficácia do BDA, não é? Do Banco de Desenvolvimento de Angola, e outras instituições financeiras de apoio à economia real. Até a meia dúzia de empresários angolanos, todos sabemos quem são, não é? Que se queixam, porque embora sejam parceiros e algumas vezes acionistas, encontram limites na sua desenfreada e talvez lógica e permanente acumulação de riqueza, não é? E daí, não é? Algumas perguntas que se colocam e que até hoje nós não vemos esclarecidas. Se compararmos as perguntas que vou fazer com a realidade concreta da banca no nosso país. De onde vêm os fabulosos lucros dos bancos angolanos no final dos exercícios? De onde vêm?
qual o papel dos bancos no apoio efetivo à economia real? Qual a contribuição dos bancos para a diversificação da economia? O que é que nós vemos na banca angolana, no geral? E refiro-me à banca angolana no geral porque ela faz parte de um complexo internacional, não é? Cujos problemas são os mesmos, não é? O que é que nós vemos? Juros de depósitos irrisórios, juros dos empréstimos altíssimos e quase inacessíveis, quase total impossibilidade dos micro e pequenos empresários recorrerem ao crédito, quase nulo apoio aos pequenos e médios projetos no quadro da agricultura, das pescas, da pecuária, do comércio e de outros pequenos negócios, que era onde efetivamente se pode criar emprego e onde se pode contribuir para a diminuição da fome e da pobreza. Quase asfixia dos restantes empresários que recorrem ou tentam obter financiamentos em função do excesso da burocracia, da questão do tipo de garantias e dos juros. Depois, já ao nível mais baixo, os seus serviços de frontline, né, da banca, e aí é que entra o relatório do BNA, não é? Mesmo ao nível do frontline, mesmo ao nível do serviço junto dos cidadãos, muitas vezes serviços ineficientes, pouco profissionais e desrespeitosos para com os pobres cidadãos depositantes. Ligado a isto, os múltiplos problemas com os ATMs e os TPAs, que até hoje não conseguimos resolver. Por isso, não me preocupa o aumento dos queixos dos cidadãos e também não me preocupa o aumento dos lucros fabulosos dos bancos, que, segundo o BNA, em 2023, tiveram lucros de 1,83 bilhões de kwanzas, um aumento de 43% em relação ao período anterior. Mas também não me surpreende que ninguém com responsabilidades faça algo para alterar este estado de coisas. Adebayo Vunge concorda com as declarações de José Guerreiro? A intervenção da banca naquilo que a nossa economia está aquém do que deveria ser? Bom dia. Bom dia, Silvio. Sem dúvidas, não é? Portanto, não sei se já não será mesmo um lugar comum, não é? Este distanciamento, portanto, muito aquém daquilo que são as expectativas dos clientes habituais e outros potenciais que poderiam encontrar soluções no sistema bancário. Mas eu acredito que a nota do Banco Nacional de Angola mais relevante não deve ser vista apenas na ótica, vamos dizer, dos maus serviços reclamados pelos clientes. Eu creio que a nota relevante aqui tem a ver com a expansão dos serviços financeiros de uma maneira geral e não apenas ou não exclusivamente bancários, no sentido de permitirmos que a nossa população tenha acesso às várias soluções que existem hoje, embora haja aqui um déficit mais acentuado ainda do ponto de vista da literacia financeira, não é? Porque efetivamente nós não estamos a explorar o potencial que pode existir no mercado de capitais, mas a minha maior ressalva, e aqui talvez eu seja juiz em causa própria, tem a ver com o potencial que existe na expansão dos serviços de mobile money, no sentido de atendermos, ou pelo menos reduzirmos este acentuar de filas nos ATMs para levantamento de dinheiro e contra isso termos, se calhar, recursos disponíveis a circularem de forma eletrónica, porque o número de utilizadores dos telemóveis hoje em Angola já é considerável e, portanto, é expectável que as empresas que atuam nesse ramo consigam efetivamente expandir este serviço de modo a criarmos aqui uma espécie de complementariedade, não é? E, obviamente, reduzirmos a pressão sobre os ATMs e a utilização ainda excessiva do dinheiro em cash no nosso seio. Portanto, na newsletter do BNA, creio que a maior nota de realce tem mesmo a ver com isto. Sem prejuízo
de que, efetivamente, naquilo que diz diretamente respeito aos serviços bancários, não é? Nós, obviamente, sentimos que a banca continua muito concentrada no negócio cambial e no negócio de títulos, não é? Deixando serviços ou produtos de crédito ainda aquém daquilo que são as reais necessidades do mercado. E sem isso acontecer, obviamente que teremos mais dificuldades em dar o salto social e econômico que todos queremos. Gustavo da Conceição, mais ATMs, mais agências bancárias, ainda assim, a disparidade daquilo que é a quantidade de multicaixas de terminais multicaixas para 100 mil habitantes continua um rácio desproporcional. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, colegas do painel, o nosso técnico de hoje e um especial cumprimento aos ouvintes da LAC nas diferentes plataformas. É verdade. A banca estabeleceu um objetivo de chegar aos 164 municípios. Atenção, que hoje já não são 164 e, portanto, a banca tem já que pensar no passo seguinte, não é? Porque já não vai estar atualizada na sua perspectiva de chegar aos 164. Mas eu queria me referir à questão das reclamações dos serviços bancários em duas perspectivas. E a primeira é meramente informativa. É certo que nós, por vezes, vivemos já num país de per si cheio de más notícias. E, portanto, quando nós noticiamos as coisas, e aí vocês estão todos muito melhor posicionados do que eu para perceber isso que vou dizer. Portanto, o título não pode criar um alarme que a própria notícia não tem. Por exemplo, e vou dar aqui um exemplo para que vocês me possam compreender, corrigir e ajudar-me até a compreender também esse fenómeno. Eu não posso ter um título assim de uma notícia do tipo, sei lá, Gustavo da Conceição matou, não é? E depois na notícia dizer Gustavo da Conceição matou o bicho com Zé Guerreiro e Silvio e não sei se estamos a perceber. Sim. É? Porque isto... Não, porque há pessoas que não vão à notícia, vão ao título, começam um exercício de especulação que depois, para se parar, daqui a bocado apresentam um corvo e tudo. E portanto, é preciso ter-se um bocado de cuidado com isso. Isso para me referir a quê? Para me referir à leitura que, enfim, que alguns órgãos de comunicação fizeram do relatório do BNA, não é? Que me parece ser um relatório crítico, aqui ou ali, se calhar longe daquilo que as pessoas sentem em frente dos serviços bancários, mas não pode haver essa especulação. Era muito importante que se tivesse a noção de que o foco das reclamações não se generalizam pelos serviços bancários, mas tem para 2 ou 3 áreas onde se acentuam, nomeadamente nos serviços do caixa automático, nos serviços de pagamento do TPA, de pagamento automático, e nas contas da ordem. E, portanto, vou agora analisar o terceiro ponto, as contas da ordem, e nós já sabemos que a questão é mexerem. Portanto, hoje, infelizmente, os serviços bancários não têm aquele nível de credibilidade que já tiveram no passado, em que uma pessoa agarra o dinheiro e dá o dinheiro
alguém que está do outro lado do balcão de um banco e tem segurança e tranquilidade que o seu dinheiro está ali, está seguro. Hoje quase que é preciso ir rastreando o dinheiro, porque senão pode acontecer muitas coisas. Inclusivamente naquele volume de papéis, a burocracia do banco, naquele volume de papéis que te dão para assinar e que tu não consegues ler todos naquele momento e vais só assinando. Quer dizer, se não há esse espírito e essa confiança no serviço bancário, então a decadência está-se a instalar. E, portanto, é muito, muito, muito importante recuperar isso. E ser-se rigoroso com quem mexe nas contas alheias, com quem mexe no dinheiro de outrem, ser-se rigoroso nos critérios de seleção dos serviços bancários e ser-se rigoroso na formação específica que se tem que dar a esses quadros para que exerçam com qualidade a sua função, o seu exercício. Em relação aos caixas automáticos e os terminais de pagamento automático, podemos olhar para esta questão da literacia tecnológica, porque pode ter a ver com a maneira como as pessoas não usam o serviço bancário em si, mas usam a tecnologia para ter acesso a esse serviço. E aí pode ser que haja algumas insuficiências que nós socialmente podíamos ultrapassar com essa questão da literacia, nome bonito que agora nós utilizamos, não é o Adebayo. O Adebayo introduziu muito isso aqui no programa. Com essa questão da literacia tecnológica, podíamos, pequenos programas educativos que fossem ensinando as pessoas como é que se manuseia o telefone, como é que se manuseia isso e aquilo, porque ainda hoje se vê muita gente a ir com um simples cartão de multicaixa ao banco e a pedir ao guarda do banco para manusear e para coisa. Portanto, criando aqui, às vezes, outros problemas paralelos aos problemas que a banca já tem. Finalmente, gostava de me referir também a essa questão do serviço bancário, e aqui vou particularizar uma coisa. Vou particularizar a nossa preocupação com compliance versus os pagamentos internacionais. Nós hoje eu acho que estamos com excesso de burocracia nessa matéria, estamos a pedir documentos que, em nome do compliance, documentos que dificultam as operações internacionais. Portanto, nós temos que ser equilibrados o suficiente para perceber que estamos num país que depende do exterior em muitas coisas. Naturalmente é um país preocupado também no controle das suas divisas, no controle da dívida, etc, etc. Mas essa nossa dependência tem que ser agilizada, não é? Por uma burocracia responsável e consistente, mas sem excessos. Só para dar um pequeno exemplo, há pagamentos ao exterior em que se pedem os nomes dos sócios, do fornecedor, os dados enfim, quando nós hoje, por exemplo, que vivemos num mundo em que muitas das empresas pertencem a consórcios que ninguém sabe quem são e, portanto, criando aqui dificuldades depois das operações se concretizarem e criando alguns problemas por causa dessa nossa dependência daquilo que se produz fora do país. Portanto, era essa a minha reflexão sobre a banca e a minha contribuição era que o compliance, sim, respeitasse essa sua dimensão internacional, estivesse ao nível dos outros serviços bancários, mas não criasse excessos que nos possam dificultar as operações com o exterior. Rui de Castro, literacia financeira é a resposta para melhorar aquilo que é a relação entre banca e consumidores e cidadãos? Bom dia. Muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos colegas e um bom dia ou uma saudação aos nossos ouvintes do podcast que estiveram toda a semana passada sem terem acesso e vamos esperar que esta semana a área técnica responsável consiga resolver o problema.
Bom, eu ia a essa questão da literacia, mas preferia, se me permitissem, começar primeiro por estar em sintonia, desta vez a 100%, com aquilo que o Zé Guerreiro mencionou. Obrigado. Referente, finalmente, não é? Finalmente. O que o Zé Guerreiro referiu no que diz respeito à exorbitância nos juros que os bancos têm, os bancos e já agora as seguradoras. É que, de facto, eu não consigo, já tive a ler, já tentei conversar com pessoas ligadas à área, mas, quer dizer, até hoje fica um pouco estranho, mas pode ser que, agora também com o contributo do ENDA, pode ser que neste programa saia alguma explicação já com mais substância, não é? Bom, o tema em si tem a ver, de facto, com as cerca de 30 mil reclamações que os bancos receberam por parte dos utentes no ano de 2023. E há pouco, quando o Gustavo começava a intervenção, eu pensei que ele fosse relacionar-se com isso. É que, efetivamente, 30 mil reclamações para um sistema bancário que tem milhões de utilizadores dos bancos não é assim muito. Mas, ainda assim, há efetivamente um conjunto de questões que merecem um cuidado redobrado pelos responsáveis bancários, bom, e também por nós que temos os nossos valores bancarizados. Destas reclamações, 22% tiveram a ver com as caixas automáticas e os TPAs. Uma das primeiras questões foi já mencionada, é que efetivamente o BNA e o Ministério das Finanças orientaram os bancos que em todos os municípios do país tem que haver pelo menos uma caixa automática. E o que se nota é que isso ainda não ocorre. E se já não ocorria com os 164 municípios, bom, então ainda será mais difícil agora nos 325, creio, que são os novos municípios. Terá que haver então aqui esta grande tarefa de chegar até lá com este sistema. As queixas têm a ver com a não disponibilização de numerário por tempo excedido, anomalias e falhas na comunicação, aqui que tem muito a ver com a rede de comunicações, mas acredito que aqui o Zé Guerreiro já tem a resposta para isso, tem a ver com o novo satélite, que vai de facto resolver este problema. Há o problema dos extratos que muitas das vezes não batem certo na conta, a negligência na utilização dos elementos de segurança dos cartões e a suspeição de fraudes. Aqui eu também introduzia a questão das burlas que têm ocorrido, sobretudo com uma franja da população que não tem a tal literacia que lhe permita estar mais atenta a estas manobras que são feitas por vezes por cidadãos ligados ao dinheiro do alheio e que, alegando que é do banco ou porque tem um prémio para receber ou qualquer situação, fornecem os códigos que depois vão fazer com que alguém movimente as suas contas e quando forem movimentar, possivelmente não terão nada. 21% das queixas têm a ver com os cartões de débito,
ou pela inoperância dos cartões, ou pela morosidade na sua ativação. 13% com as contas de depósitos à ordem. Aqui há a questão da movimentação indevida de contas, que o Gustavo já tocou, e comenta-se muito que ocorre muitas vezes com cidadãos que tenham falecido recentemente. Há uma rede que fica atenta ao jornal ou por qualquer informação de que há alguém que morre e quase que imediatamente mexem na conta, e quando a família consegue chegar lá, praticamente que a conta está em zero. Nesta questão das contas de depósitos a prazo, à ordem, digo, há a não entrega de extratos, a mesma coisa que vi há pouco, o bloqueio indevido de contas e também queixas por valores que ficam cativos por instrução dos tribunais. Neste particular, há muitos casos de cidadãos que têm compromissos assumidos sobretudo por deveres paternais, que não o respeitam. Estes deveres paternais têm a ver com filhos que depois ficam a viver com as mães solteiras. Os progenitores, o pai no caso, eventualmente também as mães, não é? Não cumprem com este dever. Há determinação do tribunal e, ao não cumprir, o tribunal decreta a cativação daquela conta. Portanto, isto de facto é, assim, grosso modo, aquelas que são as preocupações manifestadas por estas reclamações. Eu queria primeiro, uma informação assim, muito rápida, é que, de acordo com a EMIS, nós esta madrugada tivemos uma instabilidade na rede multicaixa por questões de manutenção e possivelmente ao longo da manhã poderá manter-se. Portanto, é melhor as pessoas não começarem a reclamar ainda, porque a explicação tem a ver com a EMIS. A outra questão, talvez esta mais ligada àquela abordagem que o Guerreiro fez na abertura, está relacionada com as quinguilas e com o quinguilão que é o mártir. Porque, de facto, há quem diga, e quando muitas vozes assim o dizem, começa a haver alguma verdade, que o câmbio, ou pelo menos a venda de cambiais nas ruas tem como raiz os bancos, que os dólares ou os euros saem dos bancos, vão para as quinguilas, estas fazem as suas vendas ou trocas, e depois os valores são distribuídos com funcionários de bancos que no mesmo dia colocam no caixa. Do ponto de vista contabilístico bate tudo certo, mas o certo é que fica instável. O que dizem responsáveis bancários é que não é bem assim, que os dólares que estão fora têm muito mais a ver com as petrolíferas que preferem vender os seus dólares ou comprar kwanzas fora do sistema bancário, porque aí ganham mais, tal como ocorre com algumas embaixadas. Enda Inglês, uma série de questões que beliscam aquilo que é a confiança do cidadão na banca. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, caros colegas, os nossos ouvintes e o nosso técnico em serviço.
Sim, essas questões comprometem a confiança e põem em causa a confiança e segurança que os clientes e os utentes, né, dos bancos devem ter em relação a essas instituições. E pronto, eu não li a notícia num jornal que fazia referência a um documento, relatório anual do BNA sobre essas reclamações, num valor de 30 mil reclamações no ano passado. Não consegui ter acesso ao relatório do BNA para perceber exatamente a natureza mais concreta e aprofundar as questões, não é? Os colegas que me antecederam já se referiram a muitos aspectos. No início, o Zé Guerreiro fez uma provocação que é mais de fórum, penso que é ideológico, né? Posicionamento ideológico. E, pronto, como referi, portanto, eu sou inglês de sobrenome, mas os meus posicionamentos estão mais, e de facto, como se alguém diz, o meu centro é mais à esquerda, não é? E eu acho que as questões, portanto, esse também é um tema mais de economia política, de desenvolvimento, e em relação a esse aspecto, claramente está o posicionamento e o papel das elites, né? Tanto porque o estado de ser das coisas estão muito relacionados também às pessoas que detêm o poder, não é? Portanto, quem ganha com isso é quem são as... E quando falo do poder não é só político, né? Poder económico. E, portanto, o que penso em relação a esse aspecto é que o tabuleiro está inclinado a favor dos que mais têm. Isto é um bocado em todo o mundo, mas a maior parte do mundo, mesmo desenvolvido, não tem os problemas que nós temos em relação ao desenvolvimento, à prosperidade. Nós somos um dos países em que há um gap muito grande, né, na distribuição de rendimentos e da riqueza, e mais do que as discussões à volta de qual é o melhor posicionamento, não é? Nós temos que olhar para aquilo que devemos resolver. Portanto, nós não conseguimos fazer um país com este nível de pobreza, de fome, de miséria, e o setor financeiro tem um papel muito importante. Portanto, mais do que discutirmos os posicionamentos ideológicos, é arranjar as melhores soluções, não é? Mas temos que, obviamente, ter como base algum pensamento, não é? E o meu entendimento é que para as condições que nós temos de partida, os grandes desafios, nós não conseguimos resolvê-los com este tipo de serviços financeiros. Portanto, nós temos que ter muito mais. Portanto, os bancos comerciais não servem para isto. Portanto, fazendo uma analogia, imagina alguém, uma senhora precisa de um médico, né? E para questões mais femininas, não é? Mais do género, precisa de um ginecologista. Portanto, não vamos levá-la a um urologista. Portanto, na prática é um bocado isto, né? Nós estamos a crer que os bancos comerciais, que têm uma outra abordagem e têm uma abordagem mais voltada para, portanto, aquela relação risco e retorno, não é? Resolvam problemas de desenvolvimento. Não. Portanto, nós temos que ter outras instituições. Aliás, costuma-se a dizer, e isso em todo o mundo desenvolvido, o mundo em desenvolvimento, as pequenas e médias empresas são a base, né, da atividade econômica. E se formos ver as estatísticas mundiais, a maior parte delas não é financiada pela banca comercial, não é? Portanto, os últimos, portanto, eu penso que ter lido um estudo, um relatório do Banco Mundial de 2017, quer em relação ao financiamento a investimentos e em relação a financiamento ao capital circulante, os bancos só representavam de 14%. O resto, a maior fatia está em financiamento próprio, interno.
né, das empresas. E em relação às pequenas e médias empresas, há aquilo que se designa o the middle gap, né? Portanto, elas estão entre as micro e as grandes empresas. As micros têm uma abordagem de microfinanciamento e há soluções muito concretas a esse respeito, que infelizmente nós tínhamos uma dinâmica e perdemos-la, não é? Haviam bancos comerciais que tinham, tanto o Banco Sol, o próprio BAE, não é? E havia mais instituições financeiras voltadas ao microcrédito que deixaram de atuar. E isso poderá explicar um bocado o estado de coisas, não é? E depois estão as grandes empresas, essas que têm garantias, têm colaterais, têm capital, estão organizadas, podem e cumprem os requisitos que a banca comercial estabelece. E também para, se calhar, dar um toque em relação àqueles temas referidos pelo Gustavo, de compliance, hoje os bancos, e sobretudo os comerciais, e com a globalização, há operações internacionais, as regras hoje são universais praticamente, combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo. Os bancos têm que observar. Agora, aqui uma questão de fundo que é preciso também avaliar. E eu costumo sempre a dizer que costumamos sempre a bater no saquinho, no lado mais fraco. É preciso, sim, concordo, como é o tema 2 foi como é da financeira, como é da literacia. Sim. São sempre as pessoas de lá que não sabem. E os de cá, o próprio banco. Quem são as pessoas que estão nos bancos? Não é? Há também, o outro lado, é preciso profissionalizar a banca. Não é? Porque os financiamentos, e aqui falou-se muito de várias outras reclamações, têm sobretudo a ver com outros produtos e serviços bancários, mas também que estão também os financiamentos, não é? Mas há vários domínios de financiamento, não é? Quantas pessoas, não é, estão certificadas para os vários domínios, não é, de financiamento? Quantas pessoas estão certificadas que nós conhecemos? Quantas certificações? O que é feito do IFBA? Uma coisa é dar cursos, não é, isolados, não é, e outras academias, não é? Mas depois tem que haver certificações. Isso é como na aviação. Não é? Aquela malta toda está certificada. E nós, se formos a ver com quem lidamos nos bancos, não é? As pessoas não têm qualificações. Hoje há muita rotação por várias questões, há fraude. Isso implica que muitas pessoas depois são afastadas, mas logo a seguir há pessoas que entram logo para tomar decisões e realizar operações muito complexas para as quais não estão habilitadas. Só assim a título de um levantamento, né? Só para percebermos o nível de especialização que existem em várias paragens, né? E sobretudo os grupos bancários muito já desenvolvidos, por exemplo. Há temas que há equipas que só tratam de trade finance e são especialistas nisso. Muitas das complicações e dificuldades que temos, e que bem referiu-se o Gustavo, prendem-se com a falta de entendimento dos operadores bancários, os nossos interlocutores, em relação a isso. Eu, em tempos, tive uma situação familiar, de saúde, precisava uma pessoa muito próxima foi operada no exterior e fiz uma transferência, precisava de pagar os serviços médicos lá fora. Estavam também a pedir-me documentos, né? Uma das transferências era para um consultório médico, aquilo não interessa, estavam a pedir documentos do sócio, né? E a empresa, a conta estava em nome do próprio médico, não é? E eu compreendi a questão, pude dar a resposta e tive efetivamente algum acolhimento da pessoa, da contraparte, mas nem sempre assim. Portanto, muitas das pessoas não conhecem
não é? Como as coisas funcionam, estão deste lado. O tema do financiamento a projetos, de financiamento a infraestruturas, de financiamento a ativos, portanto, tratar de financiamento de automóveis, não é a mesma coisa de financiamento ao consumo, está a ver? E, portanto, nós e outro tema também que é muito fundamental e que nós precisamos, que é o financiamento ao desenvolvimento. Portanto, nós, em relação a essas questões, penso que das causas estão temas relacionados à economia, à política de desenvolvimento, o papel de quem decide e aquilo que são os seus interesses. Portanto, aqui o tema é o tema do interesse coletivo versus interesses pessoais, não é? Que tem outros nomes. Há o tema da profissionalização das instituições financeiras, ao qual, em relação a esses aspectos, o regulador também deve ver. Nós, recentemente, houve uma informação sobre, num setor diferente, que foi o setor da saúde, em que o Ministério descontinuou alguns cursos. Eu gostaria de saber, portanto, há essas reclamações, a notícia diz que 91% das reclamações estão resolvidas, não sei qual foi o impacto económico e financeiro, porque isso depois é para prejuízos, não é? E por outro, as pessoas, portanto, houve multas para as instituições, e por que razão é que também não se descontinuam, não é? Por obrigação do regulador, algumas operações. Por exemplo, sabemos que há cartões de crédito que não funcionam. A gente vai lá para fora, não funcionam mesmo. E por que é que continuam a emitir? Em relação a esse aspecto, ainda o tema e já para concluir, porque aqui, portanto, esse é um tema muito vasto e que não, portanto, ir muito profundamente ia levar mais tempo. Mas eu gostaria só, antes de terminar, de dar duas notas. Em relação ainda ao tema temos temas de pricing. Por exemplo, como é que é possível hoje, a gente tem um cartão de crédito, tem que ter um colateral de 100% ou 120% do valor do crédito, portanto, que não é crédito, e mais, o banco remunera a uma taxa muito baixa. Portanto, e aquilo está ali para sempre, não é? Como é que se deixa fazer isso? Agora, será que todo mundo... Nós temos um outro tema que é a exclusão financeira, ou inclusão financeira, um tema de inclusão financeira. Portanto, estas reclamações refletem efetivamente que algumas coisas não vão muito bem, mas certamente que nem todo mundo reclama, que está no sistema, que eu tento e a cliente não reclama, mas também temos um exército de pessoas que está excluída e que não são ouvidas. Portanto, e é preciso também abordar essa questão. Talvez um dia pudéssemos falar da inclusão, exclusão financeira em relação portanto, seria um tema importante de abordar por causa do impacto que tem sobre o desenvolvimento. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. A última semana ficou marcada também pela autorização por parte do Presidente da República de abertura de um concurso para a qualificação e o melhoramento do saneamento a nível de Luanda, orçado em 17 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 18 milhões de euros. Rui de Castro. Bom, de facto a notícia aponta para aí, para cerca de 20 milhões de dólares para garantir a limpeza e manutenção de linhas de água, valas de drenagem, eliminação de águas residuais. Nós já começamos a notar, pelo menos algumas reuniões a nível do governo provincial de Luanda, o governador na rua, acompanhar obras e, portanto, praticamente que terminaram as chuvas. Estamos a iniciar este período de 3, 4 meses de cacimbo e não há dúvida que não é muito tempo,
mas o tempo tem que ser bem aproveitado para se fazer um trabalho o mais profundo quanto possível, porque nós, em programas anteriores, já falamos deste assunto, da questão da ocupação das linhas de água por construções anárquicas e pela limpeza das valas de drenagem e outras que, de facto, a não ocorrerem, irão continuar a provocar sérios problemas na nossa capital. Luanda tem apenas 13% de cobertura da rede de saneamento básico. Quer dizer que a maior parte da população não tem acesso a serviços de esgoto e tratamento de resíduos. Existem 217 bacias de retenção e numa extensão de mais de 400 quilómetros de valas de drenagem na cidade. Ou seja, há um trabalho muito sério a ser levado a cabo. E trabalho a sério, quando me refiro a trabalho a sério, refiro-me não a um trabalho com horário de começar às 7 da manhã e terminar às 4, 5 da tarde. É montar equipas que trabalhem por turnos e também à noite. Eu refiro-me aqui em tempos à possibilidade de se fazer a limpeza no período da noite, como já se fez há muitos anos atrás, que efetivamente até é muito mais saudável para as pessoas que trabalham, que fazem esta limpeza, do que propriamente estarem a apanhar o sol do dia e a poeira dos carros e alguns a sujeitarem-se a atropelamentos. O Gustavo há pouco, antes ainda de chegar ao Gustavo, eu queria só mencionar que este valor de 20 milhões, mas em 2021, também para a limpeza de canais, valas e bacia de retenção, foram disponibilizados 71 milhões de dólares ao Ministério das Obras Públicas e ao Governo da província de Luanda para o mesmo efeito. Portanto, acho que falta aqui um balanço de para onde é que foram estes 71 milhões, o que é que realmente se fez, para não estarmos ano após ano a despender milhões e milhões de dólares para as mesmas situações. Então, dizia há bocado, Gustavo, que temos de ter cuidado com os títulos das notícias. E eu trazia agora aqui um título relacionado com este caso do saneamento, que um jornal dizia que uma determinada responsável, abordando a problemática do saneamento em Luanda, mencionou que, título, a centralidade do Quilamba e da urbanização do KK 5000 corre o risco de desabar nos próximos 3 anos. Entretanto, depois vamos à notícia e, afinal, felizmente, não é a centralidade toda. Mas alguns edifícios do Bloco A poderão ter de ser evacuados porque a estação de tratamento de água do Quilamba está inoperante e não se faz a manutenção desde que os moradores para ali foram. Ou seja, há 13 anos que não se faz manutenção da estação de tratamento de água. Bom, quando estamos de facto à espera que problemas sérios possam ocorrer. Ainda a relação que tem é que os coletores no Quilamba têm uma profundidade de 13 a 15 metros, mais ou menos à altura de um terceiro andar.
e se abaterem, não é? Podem depois trazer outros problemas de fissuras nos prédios, a ponto de obrigar mesmo à evacuação das pessoas, não é? Acho que está mais por aí aquela que foi a afirmação da diretora da Unidade Técnica de Gestão de Saneamento, e que, de facto, para além desta, apresentou outras questões que também são preocupantes, nomeadamente o facto de a Rua do Branco, no Belas, ter uma ponte feita pelo PIME que não foi dimensionada àquele rio, e por isso é que depois ocorrem as inundações. A vala do Kazenga Cariango, que vem do princípio da Quinta Avenida, que poderá comprometer as obras do PIME que estão em curso no bairro Popular, porque as 7 ruas que estão a ser intervencionadas não irão funcionar se efetivamente aquilo não ocorrer. Portanto, há aqui questões que também têm a ver com alguma má planificação de serviços, mas o certo é que vamos todos esperar que efetivamente se inicie ou se dê seguimento, mas com uma dinâmica muito maior, ao saneamento, sobretudo das zonas não tão concentradas no centro da cidade, porque é aí onde agora vive a maior parte da população. Da falta de saneamento derivam problemas muito sérios para a saúde, particularmente a malária, e só temos mesmo 3-4 meses. Gustavo da Conceição. Sim, ainda. Sim, mas, Rui, 13 anos sem manutenção é muito tempo, né? Não, acho que não é só um problema também de 13 anos de manutenção, portanto, é um problema de própria gestão, né? de governação. Exato. Portanto, é um problema espiritual mesmo. Né? É um problema, não sei se tem a ver com a literacia também. É muito tempo. Não, mas tem a ver com a... Nós fizemos em tempos uma abordagem 13 anos, não, isto é um... Desde a fundação, desde criaram... Fizemos uma abordagem sobre a centralidade do Quilamba, não é? Sim. E há efetivamente algumas questões que têm que ser melhor esclarecidas, porque quando começaram as primeiras pessoas a ir para o Quilamba, quem fazia a manutenção da estação, esta é TAR, quem fazia a manutenção dos semáforos, dos elevadores, eram equipas chinesas que tinham estado na construção da centralidade. Bom, estas equipas parece-me que já não se encontram disponíveis a fazer todos aqueles trabalhos. Então, agora, quem é que tem a responsabilidade de fazer? Tem uma administração, até como presidente, não é? Já não é presidente. Agora era administrador. Pronto, ok, mas quer dizer, até tinha um presidente da cidade, não é? Ora, todas estas questões têm que ser identificadas logo à partida, porque vão ter a ver com o funcionamento daquela zona e daquelas populações. É um problema do modelo de gestão. Não se passaram os passos, se calhar. Não só o modelo, porque aquilo é uma cidade, não é? E certamente uma cidade daquelas, ter só uma administração que faça tudo. Se calhar deve haver maior descentralização e depois com capacidade de fazer o trabalho, né? Porque... E acho que está a haver várias mudanças na administração. Sim. Periódicas. Eu levanto isto porquê? Porque nós, às vezes, tratamos das consequências, né? E não das causas. Né? E eu mesmo exemplo da notícia. Depois temos um olhar diferente e real dos problemas de fundo. Portanto, dá uma notícia, a gente quando lê percebe, não é um problema... Não, uma calamidade. Não tem nada a ver com a construção de edifício, é um problema de gestão da ETAR. Depois, por que a ETAR nunca foi com 13 anos? Portanto, é um problema muito sério, Portanto, e eu acho que é nesta base que, se calhar, devemos ir olhando para as questões. Né? Adebayo Vunge. Bem, Silvio, em relação a esta questão dos 18 milhões para
aquisição de equipamentos, sobretudo para o saneamento de Luanda, não é? Eu entro muito na perspectiva levantada pelo Luanda a priori, que tem a ver com o facto de criarmos aqui algumas indefinições em relação ao modelo, não é? Porque existem, por exemplo, várias empresas públicas e privadas que prestam este serviço, não é? Depois temos aqui as unidades técnicas e, portanto, parece-me hoje muito pouco claro, e depois isso reflete-se do ponto de vista do resultado, não é? Em relação ao modelo de financiamento e até a alternativas de financiamento que podem ser encontradas para resolver esse tema do saneamento de Luanda. Portanto, estes 18 milhões, acredito que no essencial venham a servir para a aquisição de material para a Elisal, não é? E também para algumas das unidades técnicas de gestão e saneamento, creio que ao nível dos municípios. Mas é importante que isso fique claro, porque são recursos, não é? Já como aflorou há bocado o Rui de Castro, nós temos o passado com cerca de 70 milhões de dólares que foram disponibilizados em 2021, agora são 18, mas para além do balanço que se pode fazer, a questão é mesmo que equipamentos foram adquiridos, não é? Se eles ao longo destes 3 anos foram amortizados, não é? E quem são efetivamente os beneficiários, não é? destes equipamentos, não é? Depois também não fica muito claro que modelo de empresas são estas, não é? Se são PPEs ou essas concessões, em que modelos é que rigorosamente funcionam. Sabemos que subsistem algumas indefinições. Sabemos também que é um negócio que enriquece muita gente, mas os resultados, nós diríamos que estão muito aquém do satisfatório, não é? Nós temos um casco urbano onde mais ou menos se nota algum trabalho de limpeza, mas depois o grosso dos bairros onde vive a população hoje, que são bairros novos ou bairros da periferia da cidade e das cidades, olhando também para outras províncias, aí continuamos a viver gritantes problemas de saneamento, e é importante que efetivamente se rediscuta isso, porque nós sabemos que o que vem a jusante de tudo isto é a saúde pública, não é? E se efetivamente nós conseguirmos resolver os temas de saneamento, os temas do acesso à água potável em condições de salubridade plena, claramente o tipo de doenças que enfermam hoje a nossa população, haverá aqui uma redução drástica e, portanto, os ganhos são, sob esse ponto de vista, incomensuráveis. Portanto, é todo urgente que nessa abordagem do saneamento haja aqui uma melhor clarificação sobre a utilização dos recursos, do ponto de vista de transparência, não é? E dos equipamentos que são depois adquiridos, qual é efetivamente o destino final e o efeito que isso provoca sobre as reais necessidades para uma melhor limpeza da província de Luanda. É obviamente que também este tema ou essa abordagem é pretexto para, obviamente, olharmos para o cacimbo como um período em que deveríamos efetivamente conhecer um movimento massivo, sobretudo ao nível daquelas entidades que têm responsabilidade na gestão das cidades e aqui de modo particular da cidade de Luanda, não é? Portanto, um movimento massivo em termos de manutenção e prevenção dos equipamentos urbanos. Não só o tema do saneamento, mas mesmo o tema do urbanismo, da organização da cidade deve merecer uma outra atenção. O tema da mobilidade, e aqui as chuvas deste ano provocaram sérios estragos ao nível das estradas e, portanto, impõe-se que haja aqui um trabalho de pelo menos tapa-buracos
quer nas estradas primárias, secundárias, terciárias, para que efetivamente isso se reflita também num bem-estar maior no final do dia para as pessoas, não é? E, portanto, é aqui um sinal claro de haver aqui uma preocupação maior com as pessoas, não é? Com os cidadãos, não é? E o saneamento, a mobilidade, as infraestruturas são fundamentais para que efetivamente consigamos ter uma vida na cidade com dignidade. Gustavo da Conceição. Sem dúvida, a iniciativa é louvável. Estarmos em tempo de cacimbo a prepararmos-nos, não é, para a próxima época das chuvas. Estamos a tratar de uma questão de um financiamento para as valas de drenagem, para as linhas de água e para as bacias de retenção. Mas essas são questões que se ficam a montante, porque depois a jusante há um conjunto de outras questões que era preciso olhar. Se nós, por exemplo, continuarmos a tirar lixo para as valas de drenagem, enchendo-as de lixo, se nós eventualmente continuarmos a construir nas linhas d'água, se nós, enfim, de alguma forma pretendermos influenciar negativamente o facto da cidade de Luanda estar assente num território composto por pequenas lagoas e pequenos riachos, se nós não compreendermos isso, vamos sempre ter os problemas que temos com as drenagens em tempo chuvoso. Mas parece-me que é preciso resolver esse problema, sim, mas é preciso também resolver o problema do lixo em si. E o problema do lixo em si já esteve, enfim, na ordem do dia. No passado, inclusivamente, já se criou um imposto sobre o lixo, já se criou formas de pagamento e de contribuição dos cidadãos para as recolhas do lixo, mas não se conseguiu ir longe o suficiente para percebermos que deveríamos ter abordado diferentes formas de recolha de lixo para diferentes zonas da cidade. Não se foi longe o suficiente para percebermos que podíamos, em algumas zonas da cidade, começar a separar os lixos entre os vidros, os plásticos, os lixos tecnológicos, etc., etc. Não se foi longe o suficiente para percebermos que não podemos continuar a ter depósitos de lixo a céu aberto e temos que nos preparar para as incineradoras, para enfim, tratarmos do lixo de uma maneira mais responsável e menos agressiva para o ambiente. Não nos expormos com os níveis de pobreza que temos hoje, não nos expormos às doenças com que nos expomos, particularmente naqueles lixos de resíduos alimentares ultrapassados, e que é doloroso ver como é que os carros vão deitar fora o lixo e as pessoas mergulham nisto para recuperar pequenas carnes ou asinhas, enfim, não sei. Mas é doloroso ver isso e, portanto, temos também que tratar do lixo, não é, de uma maneira mais responsável, mais segura para os cidadãos e mais segura para o ambiente. Finalmente, temos que pensar no lixo como uma forma de produção de energia e produção de riqueza. Não é? E por isso, enfim, temos que de alguma forma, não é, encorajar o empresariado a participar, enfim, ao longo da cadeia desde a recolha e o tratamento do lixo, ao longo da cadeia. Temos que criar condições para que, e porque o Estado não pode fazer tudo, não é? Temos que criar condições para que os empresários participem nesse processo
fazendo esse processo retornar à contribuição para o bem-estar da sociedade. Sei lá, se pequenas incineradoras podem gerar energia para pequenas aldeias ou para pequenos espaços, se a forma como nós tratarmos das etapas poder produzir água para regas ou para pequenos serviços, enfim, temos que olhar de forma integrada para o problema do lixo, das valas de drenagem, das linhas de água, etc., na perspectiva de que elas possam contribuir melhor para o nosso desenvolvimento. In English. Bem, em relação a este assunto, é natural e faz-se necessário fazer investimentos para o saneamento, né, das nossas cidades, no modo geral, e este em particular é para uma unidade técnica, né, que é de Luanda. E que é importante por causa da gestão do lixo, que bem referiu o Gustavo, que tem implicações para a saúde pública. Portanto, sabemos que muitos casos muitas doenças, né, e causas de morte, pessoas que vão parar ao hospital, têm como base problemas de saneamento básico, né? Nós ainda temos muitas doenças relacionadas a isso. E pelos níveis de investimento que estão a fazer, portanto, a expectativa é que tenhamos uma cidade mais limpa, né? E que esteja pelo menos no top 10 das cidades africanas, e nós não estamos. Portanto, aqui o tema de eficiência e de eficácia. Mas o que me chamou mais a atenção, que me chama mais a atenção em relação a esta notícia, é o facto que estes investimentos serão financiados com recursos do Orçamento do Estado, né? Que faz todo sentido que possamos ou que pudéssemos arranjar outras alternativas, né? Porque e este às vezes é o paradoxo, né? Ao mesmo tempo dizemos que não queremos o Estado na economia, não é? Mas o Estado depois, portanto, é que tem que fazer os investimentos. Portanto, sabemos que o negócio do lixo gera muito dinheiro. Por que razão que o Estado ainda tem que fazer esses investimentos, não é? E mesmo que fizesse, e em alguns casos é necessário fazer, e neste caso é uma unidade técnica do Estado que ainda tem que existir por alguma razão, mas devia haver outras formas de financiar esses recursos, não é? Não podemos, por exemplo, e não sei qual é o mecanismo, o instrumento, não é? Portanto, você não vai financiar, lá está, já voltamos a falar disso, não vamos financiar instrumentos de gestão de saneamento básico, não é? Que quem paga é o Estado, porque o Estado paga as operadoras para prestarem este serviço, e por outro lado ainda tem que pagar a operação das unidades técnicas. Portanto, isso é insustentável. Portanto, isso é daquelas coisas a que referimos anteriormente, que é preciso depois termos instituições financeiras e soluções de financiamento para esse tipo de coisas. Alguns dos quais, inclusivamente, que acontece, são grandes, né? São com a ajuda de instituições multilaterais, parceiros de desenvolvimento, não é? E uma parte, sim. Por outro, aqui seria também possível, e sei que recentemente, ainda não sei se já está a funcionar, mas recentemente houve uma atividade, lançaram-se, acho que é a nossa bolsa, a Comissão de Mercado de Capitais, criou, portanto, um instrumento para financiamento de projetos mais sociais, né? Há uma designação clara que são os social bonds, os bônus verdes. A minha questão é porque é que não se atrai, e sobretudo aquelas entidades que têm beneficiado de alguns negócios, grandes negócios, que isso gera dinheiro, porque é que não são também
não se criam papéis para mais sociais, para esse tipo de investimentos, aos quais deveriam obrigatoriamente. Portanto, eu sou da opinião que todas aquelas instituições que têm e que recebam, têm a possibilidade de prestar serviços públicos que são concessionados, não é? E muitos fazem negócios com o Estado e têm acesso ao tema dos diretos, né? As adjudicações diretas, tinham que depois, como forma de ajudar, porque tem que haver, eu sou muito apologista das contrapartidas, portanto, eu considero que sim, e que é necessário, porque um país como o nosso tem que andar rápido, não, às vezes há muita burocracia, pronto. Mas depois, a parte boa seria essas pessoas têm que financiar determinados projetos do Estado. Há um custo mais baixo. Porquê? Porque muitas vezes, pelos impostos, não se consegue. Porque muitas delas, e já sabemos, portanto, com as dificuldades que temos nas nossas contabilidades, auditorias, portanto, a maior parte das empresas faz tudo para ter prejuízos e não pagar o Estado. Portanto, o Estado não vai ganhar, não ganha. Portanto, uma das formas que podíamos ter para também diminuir a pressão sobre o orçamento do Estado, portanto, 18 milhões, fazem falta para os vários programas sociais que nós temos que acudir, e temos uma situação social muito, muito séria. E, portanto, operações como estas deveriam ter portanto, gradualmente, nem sempre é possível, e aí está, é preciso ter depois profissionais para estruturar operações do género. Portanto, nós sabemos, e aqui o exemplo na África do Sul, que temos várias instituições financeiras de desenvolvimento, incluindo o Banco de Desenvolvimento da África do Sul, que tem sobretudo uma missão para financiamento a infraestruturas. Ela financia muitas operações portanto, eles têm lá autarquias, né, das municipalidades, que depois têm, se calhar, garantias do Estado. Entretanto, tantas pessoas pagam taxas, não é? Pagam impostos. Portanto, tem que se criar, nós temos que ter outras abordagens de financiar muitas das operações desta natureza. José Guerreiro. Bom, pouco mais de facto haverá de adiantar, não é? O Ruca é especialista nas estatísticas e nos dados, para o que ele disse, só temos que ficar admirados e preocupados, não é? E agradecer que ele continue a trazer essas estatísticas. No fundo, dá-nos a realidade, dá-nos o conhecimento do que se passa no país, não é? O Gustavo também foi muito perentório em algumas ideias. Quando nós ainda não conseguimos fazer nada do lixo, o Gustavo já está a pensar como é que o lixo pode criar energia. Quer dizer, o ENDA traz aqui das ideias, digamos que de um país normal, mas nós de facto temos limitações. Às vezes eu gosto de falar que nós somos um país normal, né? Um país normal é assim como o ENDA estava a dizer, em relação à relação entre as autarquias e o poder central, os financiamentos, as taxas, etc. Foi colocado também aqui a questão das adjudicações. Nós somos muito rápidos nas adjudicações, e eu também estou de acordo que o país precisa de que se ande depressa, mas somos muito pouco rápidos a ver os resultados dessas adjudicações, não é? E voltamos aqui ao problema que o Ruca levantou, que nós ainda não tivemos o balanço e prestação de contas dos 71 milhões de 2021, não é? É como se não fosse nada. Em 2021 voaram 71 milhões para os mesmos objetivos, não há um balanço de prestação de contas, já estamos a dar mais de 20 milhões de dólares para o problema do saneamento básico em Luanda. Pronto, pouco mais há a dizer. Eu só espero que o dinheiro seja bem utilizado. Os problemas concretos já os colegas do painel levantaram, sejam bem utilizados e, por favor, prestem-nos contas depois do cacimbo. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias e o último bloco, como de costume, é reservado a elencar aqueles que são os principais destaques da semana. Rui de Castro. Bom, eu tinha vários assuntos, mas vou ficar só mesmo por um.
E tem a ver, de certo modo, com o que acabamos de abordar há pouco, do saneamento básico, das doenças e, neste caso, da malária, que estamos, neste momento, a atravessar um surto com muitos casos e que, inclusive, está a trazer sérios problemas às várias empresas e ao próprio desenvolvimento. Bom, nós beneficiamos do Fundo Global de um apoio que é particularmente direcionado para o combate à malária, ao HIV, e também foi usado para a Covid. Já recebemos deste fundo 4 mil milhões de dólares. Durante a semana finda, estiveram cá responsáveis do fundo a anunciar que no novo pacote de 400 milhões, 126 serão entregues agora para projetos no Kwanza Sul, Benguela e Huila. Mas também chamaram a atenção de que tem de haver cumprimento por parte de Angola de obrigações neste programa. E o incumprimento está na casa dos 90%. Portanto, se nós não respeitarmos as nossas obrigações, estas dotações serão reduzidas. Bom, mesmo com estas dotações, e esperemos que efetivamente haja o cumprimento das tais obrigações e de outras, foi mencionado numa reunião recentemente que o Angola tinha reduzido os casos ou pelo menos o número de mortes de 2022 para 2003 portanto, de 12 mil para 9 mil. Bom, no primeiro trimestre deste ano, e todos os dados a nível do país apontam para valores superiores aos do ano passado. Mas aqui é preocupante porque só em Luanda foram registados 600 mil casos. E é bom notar que uma parte significativa de casos de malária nem sequer vão parar aos hospitais, nem aos centros de saúde. Portanto, foram registrados 600 mil casos. Viana, Kazenga e o município de Luanda, todos com mais de 100. E houve 1000 mortes, mais 400 do que em 2023. O Quilamba Quiaché é aquele onde houve mais mortes, com 296. No Bié faleceram 372 pessoas, no Ambo 240, em Malange 200. Portanto, temos aqui elementos que nos devem fazer refletir sobre um posicionamento muito mais sério do Ministério da Saúde, mas não só, para que haja uma redução drástica nos casos de malária. José Guerreiro. Bom, eu tenho 3 temas, vou tentar ser rápido, o tempo urge. O primeiro tema que eu tenho para hoje é que eu designei por água e pão, ou pão e água. Eu daria os parabéns à Direção de Informação da ALAC por algumas reportagens sobre o país real, não é? Que tem vindo a fazer. Eu ouvi há alguns dias uma excelente reportagem sobre a cidade da China, e esta semana ouvi uma reportagem sobre a produção e distribuição do pão. Bom, meus parabéns à Direção da ALAC, Direção de Informação, ao Pedro Rodrigues, que está na cabine, e ao Cabina, que está no terreno, não é? Mas esta reportagem sobre o pão, não é?
fez-me, ao serem uma reportagem sobre o país real e sobre o pão, a produção e a venda, deixaram-me, de facto, estas coisas deixaram-me mais informado, né? Mas também me deixaram muito preocupado. Muito preocupado. Amigos do painel, colegas, amigos ouvintes, a produção do pão, notem, ainda é tema de reportagem numa rádio de referência do nosso país. A produção de pão. O pão. Né? Há 2000 anos já havia pão. E até se falava de milagres, não é? Que envolviam também o vinho. Não é? Há 2000 anos. Hoje em Angola, século XXI, ainda se discute sobre as dificuldades de produção e distribuição de pão. O pão ainda é um problema não resolvido. Isso deixa-me preocupado. Surgia também a direção da LAC que fizesse, direção de informação, que fizesse reportagem sobre a gestão da água. Não é? E digo, não é preciso Cacoaco, Viana, Quioche, Ogiaenda ou Vida Pacífica. Não em Colomboloca, no Santo Antônio, na Camunda, na Carreira de Tiro, na Laje, na Massangrala, no Tioco, etc. Né? Estou a falar em municípios e bairros da periferia das cidades principais de Angola, várias. Pode fazer reportagem mesmo no casco urbano de Luanda. Avenida dos Combatentes, Baixa, Maculuça, Avenida Brasil. Eu, que estou aqui à vossa frente e a falar para os ouvintes, eu, José Guerreiro, nesta segunda-feira ainda tomei banho de caneca e balde. Há 15 dias que eu tomo banho de caneca e balde. Estou a falar que façam reportagem, não é? Este é o país real, não é o país que nos pintam, que alguma mídia nos pinta e que alguns dirigentes nos tentam enganar e aldrabar. Portanto, preocupado, não é? Que em 2021, na capital da República de Angola, país produtor de petróleo, ainda se discute o problema do pão e o problema da água. É para refletirmos em conjunto. O meu segundo tema tem a ver com a Bitur. Realizou-se no início do mês no Lubango, a chamada Bitur 24, ou seja, a Bolsa Internacional de Turismo. Não é? Eu estava na UILA neste período e conversei com muitos dos participantes. Não é? Muitos têm falado em turismo e porque, de facto, eu também considero que é uma área que deve ser repensada, reorganizada e potenciada. Não é? Achei de ver trazer o assunto deste programa. Não é? O Ministro de Estado, Adão do Nascimento, Adão do Nascimento, paz à sua alma, fez um discurso em que deixou uma visão fundamental e importante que será necessário ser seguida. O turismo é um negócio. Porque nós estamos a encarar o turismo um bocado como uma coisa ligada a coisas espirituais, né? Como diria o Enda. Não, o turismo é um negócio. É assim que tem que ser entendido. Bom, embora eu esteja farto de discursos dos responsáveis, não é? Assinalo este aspecto deste bom princípio que este nosso responsável apresentou. Porque daqui decorre tudo o que eu depois concluí. Porque os operadores reclamam menos Estado, ou pelo menos Estado mais competente, e mais aposta nos operadores e no mercado privado. A preocupação generalizada é com o estado das estradas, muito pessimismo com as respectivas condições e futuro, bem como com os preços das viagens aéreas internas e internacionais. Também pude perceber-me que há uma nova esperança dos operadores turísticos, não só com a autonomização do setor em relação ao Ministério da Cultura, não é? Mas também porque entendem que o novo ministro vem trazer algumas ideias novas e, sobretudo, diálogo, coisa que eles não tiveram no passado. Portanto, há um certo otimismo que eu achei trazer aqui ao programa, para termos também coisas otimistas, com esta Bolsa de Turismo que se realizou no Lubango,
que se continue, a privilegiar os operadores e o mercado, com um Estado menos interventivo, mas mais operante, mais competente e com mais diálogo. Finalmente, gostaria de trazer uma outra questão que tem a ver com uma atividade que se realizou na passada quinta-feira na União de Escritores Angolanos, a mesa redonda sobre a importância do 25 de Abril no processo de emancipação da mulher angolana. Foi organizada pelo Clube de Mulheres Angolanas de Carreira Jurídica. Foram temas muito importantes, muito interessantes. Eu participei, ligados à emancipação da mulher, ao exercício da democracia, da liberdade, do funcionamento da justiça, etc. A mesa redonda foi muito concorrida, com várias figuras da sociedade, de várias áreas, com predominância naturalmente para mulheres e para juristas. Digamos, eu estava rodeado de um per capita de juízas, procuradoras, advogadas, um per capita muito elevado. E foi um bom encontro. E para que fique o registro, não é, da iniciativa, não é? O registro histórico, referiria que com a doutora Imaculada Melo na coordenação da organização, a moderadora foi a doutora Margrethe Nanga, e os temas foram conduzidos pelas doutoras Pulquéria Van Dunen, Luísa Sebastião, Domingas Monte e Carlota Cambenges. O evento serviu também para uma iniciativa não previamente anunciada, que foi a homenagem à doutora Luísa Sebastião, jurista, advogada e juíza jubilada do Tribunal Constitucional. Homenagem justa, muito necessária e emocionante, muito ovacionada, de uma mulher que nunca se furtou a ser uma voz ativa na luta pela democracia no país e no exercício adequado da justiça e da aplicação da justiça. Adebayo Vunge. Eu tenho 3 ou 4, mas vou ser breve. Em primeiro lugar, solidarizo-me à homenagem das mulheres juristas à professora e a distinta professora e também juíza jubilada do Tribunal Constitucional, a doutora Luzia Sebastião, não é? De quem de resto acompanho, sempre acompanhei com grande carinho e atenção, e cujo pensamento, ideias e discurso seguramente continuam a revelar uma figura que merece atenção pela coerência e pela profundidade da sua reflexão. E de resto, na própria homenagem, ela acabou por trazer à baila novamente alguns temas que continuam a merecer a preocupação de todos, e aqui no sentido de procurarmos soluções conjuntamente. O meu segundo minuto vai para a Maca do Quilamba e da urbanização KK 5000, não é? Já aflorado, creio que pelo RUCA e também pelo ENDA, não é? Quando falávamos do tema do saneamento, e obviamente que é um tema preocupante. Há alguns anos já algumas pessoas vinham levantando essa abordagem, e portanto é importante que haja respostas, não é? É curioso que o alerta foi dado pela diretora da unidade técnica, de quem também se esperariam respostas, não é? E ainda que o tema escale para outras estruturas, e se olharmos para essas duas centralidades, seguramente não serão as únicas, e portanto teremos de tentar perceber o que é que pode ser feito para evitarmos males maiores. Mais do que isso, é uma pena, porque efetivamente nós poderíamos ter feito do Quilamba um modelo em vários sentidos, não é? E foi assim que inicialmente todos olhávamos, mas vemos que sucumbimos nos nossos mesmos males de sempre. Mas pronto, agora é tentar corrigir aqui o tiro. Outro tema que me preocupa foi uma notícia sobre cativeiro de crianças em fazenda, creio que no Namibe, no fundo de exploração de trabalho infantil. É uma situação verdadeiramente bizarra e criminosa, e sobre a qual devemos prestar alguma atenção, porque
é um nicho da nossa população que merece a atenção de todos. Nós temos níveis elevados de pobreza e, nesse contexto, há aqueles que tentam aproveitar-se disso para, então, práticas completamente desabonatórias e, obviamente, que temos que, sobretudo as entidades policiais e judiciais, devem agir e punir de forma severa esse tipo de práticas no nosso seio. Na mesma senda, não é? E aqui no espírito de salvaguarda da segurança pública, e hoje é já comum ouvirmos notícias de rixas de grupos de jovens em vários bairros. Também surgiu a notícia da Operação Búfalo, que desmantelou alguns grupos que organizavam rixas em Viana, não é? E, portanto, é recomendável que a polícia esteja atenta para evitar esse tipo de situações. Mas, mais do que isso, nós temos que trabalhar para, efetivamente, encontrarmos formas de ocupar os jovens. E retirar os jovens da ociosidade significa ocupá-los com o desporto, ocupá-los com as artes, ocupá-los com a ciência, ocupá-los com o conhecimento, não é? Ocupá-los com a sua própria formação e não termos os jovens com disponibilidade para, digamos, situações também nada abonatórias. Pelo contrário, tentarmos mobilizar os jovens para que ganhem consciência do quanto podem participar no nosso processo de desenvolvimento, mas para isso é necessário que investam algum tempo na sua própria formação, ou que o Estado e também o terceiro setor se ocupem de criar condições para que os jovens não se percam, não é? Pelo contrário, consigamos capitalizar, digamos, o potencial que há na nossa juventude. Ainda inglês. O meu destaque vai para uma situação que vivi coisa de 2 semanas no cemitério do Benfica. Fui assistir um funeral e chamou-me a atenção alguns aspectos, né? Portanto, o primeiro, a indisciplina dos motoqueiros, né? Que mesmo em funerais e em momentos como aquele, e mesmo com o grande esforço da Polícia Nacional para ordenar o trânsito, assistimos neste dia uma indisciplina de motoqueiros que entraram em contramão e levando também, não é, uma urna, não é? Iam enterrar alguém, e presumo que seja um companheiro, mas desrespeitando as regras de trânsito. Era um número muito elevado de motoqueiros, e que deu assim um ar e sentido de anarquia, não é? E que chamou uma atenção e alguma preocupação. E que se o Estado não tomar... Obviamente a polícia foi muito profissional, tentou contornar a situação, mas situações como estas, eu penso que o Estado, os órgãos de defesa, a segurança, a ordem pública, deviam começar a filmar e a veicular na mídia para criar ambiente para as medidas fortes e enérgicas que devem ser tomadas para evitarem situações. Nós podemos prevenir agora, não é? Do que amanhã houverem situações que vai ser necessário tomar. Portanto, ao ser assim, vai ser necessário tomar, penso que, decisões mais duras e enérgicas, mas era bom preparar a opinião pública para que, por um lado, dissuadindo que jovens se envolvem em situações de género, porque é preciso respeitar a ordem. Portanto, há ainda a ordem no país, não é? E não foi para este fim e naquela situação, e sobretudo num contexto como este, não é? Que são funerais, as pessoas levam muito, por causa da desordem, levam muito tempo, às vezes levam 1h30, 2h30 para conseguir entrar no cemitério. O outro aspecto que me chamou a atenção neste dia foi, efetivamente, o elevado número de funerais que foram realizados naquele dia, e o número de gente, né? Sem medo de errar, pelo menos
Portanto, entre 30, assim pelas minhas contas, entre 30 a 50 funerais realizados naquele dia, né? Portanto, estão a imaginar a dificuldade e o impacto que isto tem, não é? Portanto, alguma coisa efetivamente não está bem, portanto, e efetivamente é preciso fazer alguma coisa, não é? Obviamente que sabemos que os outros, portanto, cemitérios, neste momento é o principal cemitério, né? Temos o cemitério da Santana, que está fechado, e Alto das Cruzes também, Camama também, e portanto tudo vai para lá. E outra reflexão em relação a esse aspecto é que efetivamente é uma operação, portanto, é uma indústria, né? Aquilo é uma coisa muito grande. Portanto, imaginem o que é fazer 30, 50 funerais num só dia. Implica que hajam pessoas a cavar, portanto, as sepulturas, muitas das quais, que, em minha opinião, devem merecer também outro tipo de tratamento, né? E, portanto, pessoas sem uniformes. Ainda nesta data e tempo, ainda se fazem, portanto, numa cidade capital, eu penso que se deviam arranjar outras formas de cavar as sepulturas, né? Portanto, ainda fazem à mão, não é? Sem máscaras. Os japoneses dizem que é desumano dar trabalho manual às coisas que as máquinas podem fazer. Portanto, é contra os direitos humanos. Portanto, e aqui também vai alguns aspectos que estão escondidos, não é? Nas nossas estatísticas de PIB, né? Portanto, aquele cemitério, efetivamente, direta e indiretamente, contribui muito para a economia daquela circunscrição, né? Quer pelo trabalho que cria, direto, para as pessoas envolvidas, as pessoas que vendem água. Portanto, é um centro de negócios, né? Portanto, aquilo é um centro comercial, praticamente. E reconhecer também os esforços, né? Da gestão do cemitério, né? Que tem um trabalho muito aturado, mas um aspecto que, se calhar, para além dos que já referi, em relação às condições de trabalho dos coveiros, como se chama, não é? Quem, por exemplo, chega tarde a um funeral, não é? Tem muitas dificuldades depois de encontrar, não é? Porque tanta gente, são milhares de pessoas, não é? E talvez fosse bom ter, portanto, um quadro, não é? Com uma indicação da localização dos funerais, e se calhar ter zonas ali repartidas por cores, tanto para a zona verde, zona azul, porque é muito difícil, porque depois de acompanhar as pessoas, não é? Portanto, porque perde-se muito tempo ao chegar a entrar para o cemitério, e invariavelmente há muita gente, e por isso é que depois está muita gente que fica fora à espera para encontrar, né, os seus familiares. Mas é efetivamente uma situação que, por um lado, devemos enaltecer e melhorar as condições de trabalho das pessoas que lá trabalham. Outro aspecto que se deve também considerar é que há máquinas a funcionarem, portanto, motores, e que fazem algum barulho e que impedem os cultos nas salas de culto que existem também ali mesmo, não é? no cemitério. Eventualmente optarem-se por máquinas. Hoje também há máquinas elétricas, hoje tanto máquinas, equipamentos com menos ruído, que geram menos ruído, e para não falar da necessidade de termos mais arborização e também nos cemitérios. Gustavo da Conceição.
Os meus destaques vão ficar pela minha zona de conforto, e para fazer eco de duas realizações ao nível do desporto nacional que me parecem merecer o destaque nesse programa. A primeira foi a indicação e o reconhecimento ao nível da nossa região da qualidade que o árbitro Gerson Emiliano tem apresentado nas principais competições nacionais, regionais, continentais e mesmo na competição mundial de futebol. E portanto, os desportistas do nosso país têm aqui um motivo para ficar contentes. Essas premiações que normalmente são dadas aos atletas, quando são referidas a outros setores do desporto, têm também que merecer esse destaque. E, portanto, desta vez foi um árbitro. Já houve outros casos em que foram outras pessoas ligadas à atividade esportiva e, portanto, queria sublinhar aqui e saudar o árbitro, queria sublinhar esse facto e saudar o árbitro Gerson Emiliano pela sua prestação, esperando que ele possa ser referência para uma nova vaga de árbitros jovens de futebol que possamos ter. E falo numa nova vaga de jovens porque hoje, quando se faz o planeamento da formação desse tipo de cursos, tem que se olhar para a perspectiva desses árbitros chegarem a árbitros internacionais e, portanto, temos que começar a dar-lhes a história nacional, quanto mais cedo, melhor. O segundo destaque foi para uma declaração do Sr. Ministro da Juventude e Desportos, que estando a atividade esportiva a preparar o seu plano, no quadro dos planas, plana grão, plana D. Sim, também nós vamos ter o plano de desporto. E consultoria estrangeira a fazer, não? Consultoria estrangeira? Bom, é assim, não sei quem fez, mas houve uma base de trabalho que o sistema desportivo está-se a pronunciar, naturalmente está a corrigir, está a melhorar, está a contribuir para que o documento possa refletir a nossa realidade desportiva, por um lado, e com essa base se possa projetar para as ideias que o desporto tem para si próprio, para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. E o Sr. Ministro da Juventude e Desportos anunciou, numa recepção que teve com o atleta, que um dos principais rostos desse plano de desporto vai ser o nosso atleta de basquetebol da NBA, o Bruno Fernandes. Portanto, eu acho que é realmente aquela figura que neste momento se destaca ao nível da atividade esportiva do nosso país, e portanto acho que está bem escolhido, e de forma alguma, contrariamente àquilo que alguns pensam, eu não acho que esta escolha secundarize os grandes campeões que nós temos, como José Saiovo e como outros grandes campeões que tivemos ao longo da história de participações do basquetebol, como Jean-Jacques, Ângelo Vitoriano, sim, não. Eu não sei se esse tal é tão grande quanto vocês estão a dizer, mas bom, está bem. E portanto acho que foi uma boa medida e queria aqui saudar o Bruno por aquilo que tem feito. Este ano contribuiu bastante para a sua equipa, para o Atlanta Hawks, esperando que continue a dar as suas contribuições também à Seleção Nacional de Basquetebol
e para a satisfação dos milhares de amantes que o basquetebol nacional tem. E assim, pomos um ponto final a esta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se Adebayo Vunge, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Endo Inglês, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Bom dia e boa semana.